Fala, galerinha, bom dia. Falaremos de concordância, né? O assunto de hoje é sobre concordância. E aí a gente vai dar uma especificada, na verdade, na concordância nominal, tá? Mas de uma maneira geral, né? E aí eu vou utilizar como base a gramática do Bechara, tá? Que fala sobre concordância, né? Na parte de concordância. E algo que a gente tem que prestar atenção, na verdade, é que quando a gente fala de concordância, é uma relação que se estabelece, né, entre palavras, na verdade. São relações que se estabelecem entre palavras. Isso, obviamente, a gente já consegue imaginar que seja, né? Sendo tanto concordância verbal quanto concordância nominal, tá? Vai existir, né, essa relação entre a palavra determinante e a palavra determinada. Então, se a gente for criar um conceito basicamente de concordância, né, o que vem a ser concordância é essa relação que vai se estabelecer, né, essa adaptação, na verdade, melhor dizendo, né, é uma adaptação da palavra determinante, né, que vai sofrer, né, essa mudança, essa transformação que vai se adaptar à palavra determinada. Então, se a gente for criar um conceito, né, para concordância, concordância, o que vem a ser a concordância, né? A concordância consiste... Bechara, nosso amiguinho, a minha de 2006, tá? A concordância consiste em se adaptar, e aí a gente tem que pensar nessa palavrinha, né? É uma adaptação, consiste em se adaptar a palavra determinante, né, ao gênero, tanto em gênero quanto em número, quanto em pessoa. Eita, tá brava, hein? Pessoa. Se a gente está falando de concordância verbal, então aí como a gente está falando dos dois, então a concordância vai aí acontecer em gênero, número, né, no caso dos nomes, né, em pessoa, também aí agregando a questão dos verbos, né, da concordância verbal. Mas nós, a princípio, começamos a falar de concordância nominal, né, nas aulas online, e aí a gente vai também fazer, né, continuar falando sobre as concordâncias, sobre a concordância nominal, os casos de concordância nominal, tá bom? Então, a gente sabe que há, né, a concordância tanto verbal quanto nominal, e aí essa questão que vocês deveriam, né, que a gente deve atentar, né, essa questão, desculpa, não terminei aqui. Consiste, é porque eu vou falando, né, e aí eu acho que eu escrevi tudo e não escrevi. Consiste em se adaptar a palavra determinante ao gênero, número e pessoa da palavra determinada, certo? Da palavra determinada. Então, é uma relação que se estabelece entre as palavras, de modo que a palavra determinante vai sofrer uma adaptação, né, em relação à palavra que vai determinar, tá? Então, deixa eu colocar um exemplo aqui. Falamos sobre... Isso não é meu, tá, gente? Isso aí é a definição que o Bechara dá em relação à concordância. Tá? Que basicamente a gente já tem mais ou menos uma noção, né,
do que seja, né? Nós, no dia a dia, a gente já fala, né? Nós seguimos algumas regras de concordância, né? Quando a gente, nos nossos discursos, né? A gente utiliza muito. Então, vamos lá. Falando sobre a concordância nominal. Nos casos de concordância nominal, a gente tem primeiro, que a gente até começou a falar, que é a concordância de palavra para palavra, tá? Quando você tem, quando há só uma palavra determinada. Então, o primeiro caso aí, deixa eu apagar aqui de novo, gente, porque quando eu boto o álcool, ele fica ainda molhadinho, porque não tem só álcool nesse recipiente, não tem só álcool. Aí ele fica molhadinho por mais tempo e a tinta do piloto não arca. Quando há uma só palavra. Então, lembrando que a relação de adaptação da palavra determinante, né? Que se adapta a uma palavra determinada. Então, nós temos aí os casos. Primeiro caso, quando você tem, quando há só uma palavra determinada. Quando há só uma palavra determinada. Ah, professor, isso aqui tá meio complicado, né? Nos exemplos a gente consegue perceber melhor. Então, quando você tem nesse primeiro caso, né? Quando você só tem uma palavra determinada, o que vai acontecer? A determinante irá para o gênero e número da palavra determinada. Então, quando você tem uma palavra determinada, o que vai acontecer com a determinante? A determinante vai concordar em gênero e número. Se eu estou falando de nome, né? Eu estou falando de gênero e número, certo? Vai concordar em gênero e número com a palavra determinada. Deixa eu apagar aqui para colocar um exemplo para vocês. Acho que vocês já devem ter anotado aí do caso, né? Esse primeiro caso de palavra para palavra, né? Quando você só tem uma palavra determinada, aí a determinante vai concordar em gênero e número, certo? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Eu amo a noite solitária e muda. A noite solitária e muda. Certo? Eu amo a noite solitária e muda. Então, aqui eu tenho uma palavra determinada e duas determinantes, né? Então, sendo assim, né? As determinantes vão concordar com a determinada, quando eu tenho uma palavra determinada, né? As duas vão concordar em gênero e número, tá? Eu não tenho aqui o plural, certo? E noite, como é um substantivo feminino, né? Os adjetivos que acompanham solitário e muda também vão estar, obviamente, no feminino. Então, essa regra, né? Em relação a esse primeiro caso, né? É em relação a isso. A palavra determinante vai concordar em gênero e número com a palavra determinada, certo? Quando você tem uma palavra, né? Determinada. Certinho? Então, vamos para o segundo caso, né?
Seguimos aí com o segundo caso, né? Então, caso número 2. Segundo, né? Segundo caso é quando você tem mais de uma palavra determinada. Então, mais de uma palavra determinada. Então, mais de uma palavra determinada. Primeiro caso, uma palavra determinada, né? De palavra, relação entre palavra e palavras, né? Uma determinada. Aqui, quando você tem mais de uma palavra determinada. Então, qual é a regra, né? Se as palavras determinadas forem do mesmo gênero, então, se forem do mesmo gênero, se as palavras determinadas forem do mesmo gênero, a determinante irá para o plural e para o gênero comum, ou poderá concordar principalmente se vier anteposta. Já vou colocar o exemplo já. Em gênero e número com a mais próxima, tá? Então ela vai concordar, né? Se forem do mesmo gênero, vai concordar, né, com a determinante vai concordar com a determinada se forem do mesmo gênero. E irá para o plural e para o gênero comum. Como assim, professora? É o que eu falei da questão do machismo, né? Que eu brinquei da questão do machismo. Ele vai pender aí para o masculino, né? Ou poderá concordar, principalmente se vier anteposta em gênero e número com a mais próxima. Então, normalmente, nesses casos, a palavra determinante, né, ela vai concordar com a determinada mais próxima, certo? Quando eu tenho duas palavras determinadas. Então, deixa eu colocar o exemplo aí. Costuma-se dizer, né, a língua... Olha o exemplo aí, ó. A língua e a literatura. Aqui nós temos duas palavras determinadas, ó. Língua e literatura. A língua e a literatura, se eu estiver falando da literatura brasileira ou da portuguesa, né? Vamos colocar a portuguesa aqui. A língua e a literatura, eu posso dizer a língua e a literatura portuguesas, e aí eu concordo em gênero e número com as duas, ou eu posso concordar com a mais próxima, né? A língua e a literatura portuguesa. A língua e a literatura portuguesa. Então a regra vai concordar, se for do mesmo gênero, vai concordar. Se for de gêneros diferentes, vai ser no masculino, né? E quando eu tivesse gênero e número também, quando for concordância de número, você pode concordar com os dois elementos, né? Com as duas palavras determinadas ou com a mais próxima, certo? A língua e literatura portuguesas, a língua e literatura portuguesa. Eu posso dizer dessa forma também, certíssimo? Então, como eu falei, né? Se uma das palavras determinadas for do gênero masculino, obviamente vai concordar com o gênero masculino, né? Se eu tiver, por exemplo, deixa eu colocar outro exemplo aqui. Peraí, rapidinho. Olha aí. Quando você concorda com os dois, né? O homem devorou tanto o pernil, ou quanto, né? Devorou o pernil, melhor dizendo, né? E a torta assados, né? Então, aí quando você tem, né? As duas palavras determinadas, sendo uma no masculino, você pode concordar, né? Se você estiver falando dos dois, você passa para o masculino, né? Concorda no masculino, ou ainda com o termo mais próximo. Então, por exemplo, aí você concorda também em número.
né? Tem um trechinho aqui de acredito que seja de um poema, né? Então tá assim, ó. Calada a natureza, questão aí de sujeitos pós-postos, né? Composto e pós-posto, né? A natureza, a terra e os homens. A terra e os homens. Então, quando você tem esse caso, né, três aqui determinadas, né? E a determinante, ela pode concordar com a mais próxima e também em gênero, em número e em gênero, tá? Calada a natureza, a terra e os homens. Também pode ser dessa forma, beleza? Vamos ao terceiro caso, né? No terceiro caso, você tem aí você tem mais de um determinante, mais de uma palavra determinante e uma só determinada. Então, mais de uma palavra determinante e uma só determinada. Como isso vai acontecer, né? A palavra determinada, e aí segundo Béchard ele fala, a palavra determinada irá para o plural ou ficará no singular, sendo neste último caso facultativa a repetição do artigo. Aí ele fala o seguinte, em geral isso ocorre com os adjetivos, obviamente, né, os adjetivos que indicam nacionalidade. Então, por exemplo, quando a gente vai falar assim, ó, as literaturas brasileiras, ó, as literaturas, e aí quando eu falo, por exemplo, da literatura brasileira e da portuguesa, né? Por exemplo, as literaturas, eu posso dizer as literaturas brasileira e portuguesa, né? As literaturas brasileira e portuguesa, e aí ele vai falar maneira de dizer menos frequente com exagero da lógica gramatical. Ou você ainda pode dizer a literatura brasileira e a portuguesa, tá? As séries 1001 e 2001, né? As séries quarta e quinta, a quarta e a quinta série ou a quarta e a quinta séries, tá? Certinho? Beleza? Aí ele vai falar também da questão das concordâncias pelo sentido. Pelo sentido. Então, por exemplo, quando a determinante, ela pode deixar de concordar, nesse caso, ela pode deixar de concordar em gênero e número com a forma da palavra determinada para levar em consideração apenas a questão do sentido, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, o Amazonas, nessa questão aqui, né, eu tô tendo a ideia de que eu estou falando do rio, né, o rio Amazonas, né? Então aqui não há uma concordância, né, na forma, mas uma concordância que se estabelece pelo sentido, tá? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, o champanhe, né, fica até estranho, mas é o vinho champanhe, né? O tipo, né? É o vinho champanhe. Então, o Rio Amazonas, quando fala, o Amazonas está localizado tal, né? Você tem um sentido aí que está sendo produzido, né? Então, não é propriamente uma concordância que acontece aí, mas que se estabelece pelos sentidos, tá bom? Eita!
Não, então, nós temos vários tipos de, né, diversos casos de concordância pelo sentido. Mas uma das que eu queria destacar, na verdade, era sobre os pronomes de tratamento, que também tem na gramática do Bechara. Né? Então, eu falo assim, as expressões de tratamento do tipo Vossa Excelência, né, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, né? E aí, quando você tem, né, nesse caso, o pronome de tratamento Vossa Excelência, Vossa Senhoria, etc., você, quando você se refere ao masculino, você concorda no masculino. Quando se refere ao feminino, você concorda no feminino. Então, por exemplo, se eu estou falando de um, né, de uma figura aí importante, né? Vossa Excelência é atencioso. Quando eu me refiro a um homem, né? A uma figura masculina. Vossa Excelência é atenciosa. Quando eu me refiro ao feminino, a uma figura feminina, tá? Vou ter aqui homem, vou botar mulher. Quando eu me refiro a uma figura feminina. Tá bom, gente?